Ao culto nessa noite. Nós mudamos de local nessa noite porque o templo está passando por algumas adaptações para a instalação do ar-condicionado. Vai alguns dias ainda, porém amanhã, no culto de ação de graças, nós vamos usar o templo. Deveremos, pela graça de Deus, ter um número maior de pessoas, então vamos usar o templo. Mas gostaríamos de ler com os irmãos Salmo 22, Palavra de Deus, Salmo 22. Sofrimento e vitória do Messias, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és o Santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és em quem me fez nascer. Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, o que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Ficamos até o verso 19. Meus irmãos, este é um salmo messiânico. É uma referência à pessoa de nosso Senhor Jesus. É uma referência à dor, ao padecimento e ao sofrimento do Filho de Deus na cruz, o qual se humilhou, o qual se sujeitou à morte, o qual verteu o seu sangue em nosso favor. Mas graças a Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, e a palavra de Deus afirma que ele está à destra do Pai, no reino celestial. Nessa noite, participando da mesma fé em Cristo, unidos a Ele, nós nos colocamos em adoração, em culto, e vamos fazê-lo de todo o nosso coração. Mesmo assentado, curve a cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nosso Pai, a Tua palavra nos traz informações tão precisas a respeito do sofrimento de Jesus, a respeito do seu padecimento na cruz. Nós te agradecemos, ó Deus, pela manifestação da Tua sabedoria, do Teu amor, do poder redentor por meio de Teu Filho Jesus, de forma que o Senhor nos livrou de nossos pecados, da condenação eterna,
conferiu-nos a tua graça por meio de Jesus. Te louvo pela vida dos irmãos, te louvo pela oportunidade de adoração, te louvo pelos cuidados teus nas nossas vidas e que o Senhor mesmo faça acalmar diante de ti cada coração nesta noite, achando em ti o refúgio, a segurança, a direção, a proteção, o consolo, enfim, todos aqueles benefícios que o Senhor nos confere por meio de Jesus. Dá-nos a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós leremos versos 1 ao 8. João 12, 1 ao 8. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Você se coloca diante do espelho e quando você vê ali no espelho a sua imagem, o que você consegue visualizar? Uma pessoa talvez entristecida, uma pessoa talvez frustrada, decepcionada diante de alguns desencontros ou injustiças experimentadas ao longo da vida? Ou você consegue olhar no espelho e perceber ali uma pessoa profundamente agraciada por Deus? Meus irmãos, uma das maiores bênçãos que nós temos na vida é podermos ter corações agradecidos diante do Senhor. Corações que percebem a mão de Deus, percebem as obras de Deus, percebem a graça de Deus. E muitas vezes na vida nós precisamos aprender a pregar. Aliás, todos nós precisamos ser pregadores. Você é pregador? Você é pregadora? Sabe por que todos nós precisamos ser pregadores, irmãos? Porque existe uma pessoa bem próxima de você que precisa ouvir constantemente do amor de Deus, das obras de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe qual é essa pessoa? Você mesmo. Nós precisamos aprender a pregar para nós mesmos. Cada vez que chega uma situação que lhe desagrada, um motivo para você se entristecer, um motivo para você se aborrecer, ou quem sabe um motivo para você sentir-se frustrado, aí você precisa pregar João 3,16 para você.
e dizer: Deus me amou de tal forma que deu o Filho unigênito dele, para que eu pudesse crer e ter a vida eterna. Eu sou amado por Deus. Meus irmãos, precisamos celebrar as obras de Deus na nossa vida. Precisamos celebrar a graça de Deus na nossa vida. E é isso que nós encontramos nessa porção da palavra lida há pouco. Faltavam 6 dias para a celebração da Páscoa. Portanto, faltavam 6 dias para a prisão e morte de Jesus, porque Jesus foi morto por ocasião da celebração da Páscoa. Então aproximava-se o momento da celebração da Páscoa, que remetia o povo a uma lembrança de uma manifestação especial da graça de Deus, quando aquele povo foi liberto do poder do Egito. Então eles estavam para celebrar um momento de gratidão. Jesus estava em Betânia, que ficava próxima de Jerusalém, e ali acontecera também, um pouco antes, um outro fato extraordinário. Lázaro, que era amigo de Jesus, havia falecido. Estava sepultado. O Senhor Jesus chega em Betânia, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ali estavam entristecidas, vivendo aquele luto tão sofrido, tão dolorido. Quando Jesus disse: vamos ao túmulo. Eles vão ao túmulo, Jesus ordena que tirem a pedra, tiram a pedra, e Jesus traz aquela proclamação tão maravilhosa e tão gloriosa: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levanta e sai do túmulo, ainda com as faixas. Aí Jesus ordena desatá-lo, soltá-lo, para que ele fosse. Foi nestas circunstâncias, olhando para trás, Jesus havia ressuscitado a Lázaro. Olhando para frente, estava próximo o dia de comemoração da festa da Páscoa, que era um momento de celebração da graça de Deus também. Em Betânia, Jesus participa de uma ceia. Na casa de quem? Oi? Quem falou? Sim. Lázaro. Interessante, irmão. Olhando este texto aqui, parece ser na casa de Marta, Maria e Lázaro, tanto é que Marta servia. Só que o texto paralelo de Mateus e também o de Marcos afirma que a ceia foi celebrada na casa de Simão, o leproso. Então, entendemos que, irmão, que a ceia foi celebrada na casa de Simão, mas lá estavam Marta, Maria e Lázaro também, e Maria ajudando a organizar aquele momento. Meus irmãos, não foi só uma ceia, foi muito mais que isso. Eu considero aqui uma maneira de celebrar a graça de Deus. Porque, veja, Lázaro havia sido ressuscitado, eles caminhavam para celebrar a Páscoa, reúnem naquele momento fraterno, naquele momento especial, e isso nos ensina, irmãos, que a nossa vida precisa ser de celebração da graça de Deus. Por isso eu iniciei falando como que você se vê no espelho. Às vezes você está chorando, às vezes você está sofrendo, mas você jamais pode se esquecer do amor de Deus, e você jamais pode se esquecer daquilo que Deus preparou para você mediante Jesus, da habitação do Espírito Santo e da gloriosa habitação que Deus preparou para você mediante Jesus. Por isso o crente, como o apóstolo Paulo diz, mesmo sofrendo, ele está alegre, porque ele celebra a graça de Deus. E queremos ver neste texto bíblico
Quais são as implicações quando nós celebramos a graça de Deus? Como que nós celebramos? Primeiro, irmãos, nós só podemos celebrar a graça de Deus quando nós percebemos as obras de Jesus. Se a gente não percebe as obras de Jesus, como vai celebrar a graça de Deus? Nós precisamos perceber as obras de Jesus. Por isso eu disse, nós precisamos pregar para quem? Para nós mesmos. Então, quando começar a ficar meio contrariado, Lucas, quando começar a ficar meio ansioso, você fala: Lucas, calma aí. Lucas, você não está sozinho. Lucas, Deus te ama. Lucas, Jesus morreu na cruz por você. O Espírito Santo está aí com você. Começa a pregar para você mesmo. Pois bem, reunidos naquela ceia, eles estavam celebrando as obras de Jesus. Jesus estava ali junto. Nós precisamos sempre discernir a presença de Jesus na nossa vida. E eles reúnem com a presença de Jesus. Sem Jesus, não teriam como celebrar aquele momento. Eles celebram as obras de Jesus com Jesus. E ali estavam dois motivos especiais para celebrarem as obras de Jesus. Quais os dois motivos? Ali estava Lázaro, que fora ressuscitado. O Senhor Jesus devolveu alegria àquela família. Jesus devolveu vida àquela família. Jesus devolveu esperança àquela família. Mas, irmãos, diante de cada milagre de Jesus, nós precisamos entender o ensino que Jesus está passando para nós. Quando Jesus multiplicou os pães, ele se apresentou como o pão que desceu do céu, capaz de nos alimentar verdadeiramente. Aqui, quando ele ressuscita Lázaro, ele está nos ensinando que nós somos pecadores, mortos em nossos pecados, mas que ele traz vida a cada um de nós, de forma que nós podemos nos levantar, nós podemos viver diante de Deus, nós podemos desfrutar comunhão com Deus, e isso é bênção de Jesus. Em cada culto que nós celebramos, nós estamos celebrando a presença de Jesus e as obras de Jesus. Nós podemos repetir como aquele cego que disse: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo, por causa de Jesus, por causa de Jesus. Mas ali, naquela ceia, havia um outro motivo para celebrar as obras de Jesus. Lázaro fora ressuscitado, o coração de Maria e Marta, os corações delas foram consolados. E qual que era a quarta pessoa identificada naquela ceia? Simão, o leproso. Mas os irmãos acham que ele era leproso? Poderia um leproso celebrar uma festa na sua casa? De forma alguma. Irmãos, Simão, o leproso, fora restabelecido, fora curado, e ali estava Jesus na sua casa. Então eles celebram aquela ceia com profunda gratidão a Jesus, porque tem discernimento o que aconteceu na vida deles, porque aconteceu, quem realizou aquelas obras, e aquela pessoa está ali com eles. Precisamos pregar para nós constantemente o que Jesus fez na nossa vida. Isso é celebrar a graça de Deus nos momentos de culto, nos momentos da nossa solidão, nos momentos familiares, nos momentos em que bate a porta do coração as adversidades. Precisamos pregar para nós mesmos, celebrando a graça de Deus, com o discernimento da presença de Jesus, com a percepção das obras de Jesus, celebrarmos em gratidão a Ele. Então, o primeiro aspecto que a gente vê dessa celebração da graça
é que é uma celebração diante das obras de Jesus. Mas o outro aspecto que eu destaco aqui, irmãos, é que tratou-se de uma celebração em comunhão. Veja, irmãos, eles se reuniram para celebrar aquele momento. A presença de Jesus, a presença dos 3 irmãos, a presença de Simão, e possivelmente havia ali outras pessoas cujos nomes não foram referidos aqui. Havia algo em comum entre aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas participavam da mesma fé em Jesus. Todas aquelas pessoas estavam unidas pela mesma experiência da graça de Deus. E este fator gerou união. E este fator levou aquelas pessoas a juntas celebrarem a graça de Deus. Meus irmãos, nós nunca podemos esquecer que existem fatores muito fortes que nos unem. Não é só amizade. Não é só porque nós queremos cantar juntos. Nos une a pessoa de Jesus e a obra comum que Ele realizou em nossos corações. Existe uma unidade na vida da igreja que ela não pode ser destruída. É uma unidade que está na pessoa de Jesus. Fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte da mesma família, mas nós precisamos ser obedientes a esta unidade. O que é ser obediente a essa unidade? É nos esforçar para convivermos em comunhão, participando de Jesus, a despeito de muitas diferenças existentes em nós. Costumes diferentes, criação diferentes, idades diferentes, profissões diferentes, tantas coisas diferentes, natureza diferente. Aqui mesmo nós temos pessoas mais tranquilas, mais calminhas, temos pessoas não tão calmas, temos pessoas mais explosivas, mas o mais forte que nós temos aqui é que nós participamos da mesma fé, da mesma experiência cristã, do mesmo Espírito Santo, da mesma família, e nós precisamos nos esforçar para que as pequenas diferenças existentes entre nós não atrapalhem a nossa comunhão, porque o nosso vínculo é maior, o nosso vínculo é de Deus. E aqui nós encontramos pessoas diferentes, mas reunidas em uma mesma celebração. Quem celebra a graça de Deus, trabalha a comunhão. Mas ainda um outro aspecto aqui que nos chama a atenção, eu até já referi um pouco a ele. Ali estavam o Senhor Jesus, é claro, o personagem principal. Lázaro, que fora ressuscitado. Simão, que fora curado. Maria, que gostava de estar aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta, mesmo não estando na casa dela, fazendo o quê? Servindo. Os irmãos lembram que Jesus já tinha chamado a atenção de Marta, que ela andava preocupada com muitas coisas. E aí algumas pessoas judiam de Marta, né? Como se Marta fosse uma incrédula, como se Marta não se preocupasse com as coisas de Deus. Na verdade, o Senhor Jesus não estava desvalorizando o serviço de Marta. A questão é que tem hora para tudo, né? Tem hora para tudo. Sabem os irmãos que existe um princípio na igreja presbiteriana que nos momentos de culto não pode ter outra atividade?
E, inclusive, é bom nós lembrarmos isso. Então, nos momentos de culto, não é momento para nós fazermos uma reunião administrativa. O momento do culto não é momento para nós fazermos limpeza lá no templo ou em uma sala. Por quê? Porque é momento de todos nós estarmos aos pés de Jesus. Esse foi o problema de Marta, quando anteriormente Jesus lhe chamou a atenção. Porque no momento dela ouvir, no momento dela estar diante de Jesus, que Jesus ministrava, ela estava limpando, ela estava cuidando da casa, arrumando, enfim, ela queria zelar para uma boa hospedagem a Jesus. Mas há hora para tudo. Inclusive, aqui nós temos uma aplicação também, irmãos. Quando o Senhor criou todas as coisas em 6 dias, descansou ao 7º, e nos ordenou trabalharmos 6 dias e descansarmos o 7º, a Bíblia diz: o Senhor o santificou. Significa, irmãos, que nós temos tempo para trabalhar, para cuidarmos das nossas casas, para fazermos as nossas compras, mas o dia do Senhor é dia para prestar culto ao Senhor. O problema de Marta foi que no momento de prestar culto, ela queria trabalhar, não que o trabalho fosse ruim, mas não era o momento para ele. O momento do nosso culto não é momento para a dona de casa fazer a faxina na casa, passar a roupa, e fazer o almoço, e fazer a janta. O momento do culto é para quê? Para estarmos aos pés do Senhor. Para estarmos aos pés do Senhor. Mas o que eu destaco aqui, irmãos, eu abri esse parênteses, mas eu destaco o serviço de Marta. Que nós celebramos a graça de Deus servindo também. Servindo. E Marta tinha este espírito serviçal. E a palavra de Deus diz que o próprio Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate dos pecadores. Este espírito serviçal faz parte das respostas que nós damos diante da graça de Deus, faz parte da celebração da graça de Deus. Então, quando nós vemos os irmãos que são perseverantes no culto, maneira de servir, os irmãos que se colocam em intercessão, maneira de servir, os irmãos que vêm e cuidam da música, maneira de servir, os irmãos que vão para salas de escola dominical, servindo, os diáconos correndo de um lado para o outro e organizando, está servindo. O serviço é uma expressão, é uma maneira de nós vivenciarmos a graça de Deus, celebrarmos a graça de Deus. Mas por fim, não poderíamos deixar de destacar a atitude de Maria. E aqui a atitude dela está mais relacionada à devoção, à adoração. Maria, tomando um vaso de bálsamo de nardo puro, o quebra e unge a Jesus e enxuga com os próprios cabelos. Meus irmãos, aquele perfume avaliado em cerca de 300 denários correspondia a 300 dias de um trabalhador. 300 dias de trabalho, um ano, mais de um ano, né, de trabalho. Mas se formos olhar hoje, sábado, domingo, que a gente não trabalha, e feriados,
mas estamos falando de hoje, da avaliação de hoje, né? Dentro da avaliação de hoje, cerca de um ano, né? Pois bem, então, a atitude de Maria foi uma atitude que ela não avaliou preço. Possivelmente ela ofereceu mais do que poderia oferecer, ou talvez tudo o que poderia oferecer. Mas Maria entendia o valor daquele ato. As mesas naquela época elas eram bem baixas, não era esse tipo de mesa, e geralmente as pessoas ficavam com o braço encostado, meio que deitadas ali tomando a refeição. E Maria se inclina para ungir a Jesus. A quebra daquele vaso, dentro da prática oriental, do costume oriental, havia dois costumes. Havia um costume quando uma pessoa nobre participava de qualquer uma atividade em uma casa, em uma família. Por exemplo, se a pessoa tomava qualquer líquido em um vaso, imediatamente aquele vaso era quebrado. Qual finalidade? Porque consideravam que outra pessoa não poderia usar o que foi usado por uma pessoa tão nobre. O ato de Maria quebrar, será que ela pensou nessa questão? Talvez dentro de uma cultura que era forte. Ali estava a pessoa mais nobre. Mas era comum também quebrar o vaso, ungir, preparando para a morte. E Jesus subia para Jerusalém, aproximava-se o momento da sua crucificação, ele seria morto. O fato é que Maria se coloca em uma dedicação, se coloca em uma consagração. Ela se coloca diante do Senhor em um ato de humildade, em um ato de adoração, com todo o ser dela. E é interessante nós observarmos a maneira como este relacionamento de adoração de Maria com Jesus, ele progrediu. Primeiro, a palavra apresenta Maria aos pés de Jesus, o ouvindo. Depois, por ocasião da ressurreição de Lázaro, ela aos pés de Jesus clamando. E agora, ela aos pés de Jesus adorando. Meus irmãos, são passos na nossa vida. Quem ouve está aos pés de Jesus para ouvi-lo. Quem clama a Jesus e experimenta o socorro dele, cai aos pés dele em adoração, se torna um verdadeiro adorador. A adoração, ela acontece em momentos de culto, como estes momentos que nós estamos celebrando aqui. Mas a adoração acontece também na nossa vida individual, familiar, diante de Deus. A adoração acontece no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia, que nós estamos bendizendo ao Senhor e reconhecendo que Ele é Senhor, agradecidos a Ele. A adoração é um estilo de vida que se reflete nos ajuntamentos de culto, como nós estamos tendo aqui. Quando o estilo de vida não é de adoração, não temos culto de adoração. Mas quando a vida adora o Senhor, nós o adoramos nos momentos de culto e nós o adoramos com alegria. É verdade que nem todas as pessoas compreendem a graça de Deus. Ali, Marta
Maria, Lázaro, Simão entendiam a graça de Deus e celebravam a graça de Deus. Mas Judas não. Judas achou que era um desperdício. Judas achou que aquele perfume precisaria ser vendido, que o recurso precisaria ser fornecido aos pobres. Meus irmãos, o Senhor Jesus sempre mostrou compaixão pelas pessoas que sofriam. Ele teve compaixão da multidão que estava com fome e multiplicou os pães e os peixes. Mas, irmãos, cada coisa no seu lugar. Meus irmãos, o mundo ímpio, o mundo não cristão, o mundo não convertido, para eles religião é só ajudar o semelhante. Isso é religião. O Senhor Jesus mostra aqui que não. Primeiro, nosso relacionamento com Deus. E é por isso que os mandamentos seguem essa ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Há muita gente querendo amar ao próximo sem amar a Deus. Aí Jesus repreende Judas, dizendo que os pobres sempre teriam aqui no mundo, mas que a boa ação de Maria o preparava para o sepultamento. Meus irmãos, o culto deve ser oferecido a Deus. A celebração da graça de Deus é um relacionamento com o Senhor, que nós celebramos as obras do Senhor na nossa vida, celebramos em comunhão, celebramos em serviço e celebramos em adoração. É o que nós encontramos aqui. Que Deus nos guie sempre celebrando a graça de Deus. E voltamos lá no princípio: olhe no espelho e veja motivos para celebrar a graça de Deus. Olhe no espelho e pregue, mas pregue para você mesmo. Todos nós precisamos ser pregadores para nós mesmos. Às vezes, a vontade é pregar para as pessoas, né? Ou então dizer: mas o fulano precisava estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Mas todos nós precisamos pregar, antes de mais nada, para nós mesmos, para que sejamos sempre celebradores da graça de Deus. Meus irmãos, antes de orarmos ao Senhor, finalizando este momento, damos oportunidade aos irmãos, se tiverem dúvida, participação, os irmãos têm a oportunidade. Sim. Nosso irmão pergunta por que Jesus chorou quando soube de Lázaro, mesmo sabendo que poderia ressuscitá-lo, como de fato o ressuscitou. Meu irmão, mesmo sabendo da ressurreição, a morte entra no mundo como uma consequência do pecado. E a morte sempre é doída pelo fato de ser uma consequência do pecado. E Jesus sente essa dor da consequência do pecado recaindo bem próximo dele, no caso, alguém que lhe era muito chegado. Então, mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado, ali Jesus vê e sente o poder maldito que o pecado gerou na vida humana, e isso lhe é muito doído, porque nós fomos criados para viver e não para morrer. O pecado entrou como salário, a morte entrou como salário do pecado, e isso foi doído para Jesus. Tá? Sim. Judas sabia bem o valor do perfume, mas não sabia bem o valor de Cristo.
Daniel está colocando que Judas sabia muito bem o valor do perfume, 300 denários, mas não sabia o valor de Cristo. Verdade, ele não sabia o valor de Cristo. E Daniel, muita gente conhece muitos valores nessa vida, mas não conhece o valor de Cristo. Estão atribuindo valores ao que não possui valor, e estão tirando o valor do que realmente vale. Meus irmãos, nós vamos orar, lembrando, amanhã, o que teremos mesmo? Culto de ação de graças. Meus irmãos, é daqueles cultos para nós trazermos para a igreja as chaves de nossas casas, tá? Mas vamos entender, trazer as chaves de casa é trazer toda a família, né? Você trazer uma cópia da chave não vai resolver. Trazer a chave é para trazer toda a família para render graças ao Senhor. Na verdade, vai ser uma continuação do que vimos hoje, a celebração da graça de Deus, né? Amanhã celebrando a graça de Deus. Sim. 19h30. Amanhã às 19h30. Sim, Júnior. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, ele assumiu a natureza humana de uma maneira completa, né? Se cansou, teve sono, sede, fome e sentimentos também, né? Mas sobretudo vendo a violência e o poder da morte na destruição humana. Meus irmãos, então vamos em pé orar. Ó Pai bendito, nós celebramos a graça do Senhor, o Teu favor que é derramado sobre as nossas vidas, por meio do Evangelho Redentor e Salvador. Nós que vivíamos sem Cristo, mortos em nossos pecados, mas o Senhor pela Tua graça nos chamou, o Senhor pela Tua graça nos redimiu, o Senhor pela Tua graça trouxe esperança às nossas vidas. Pai, ajuda-nos para que não sejamos arrastados pela ingratidão, pela tristeza, pela frustração. Ajuda-nos, ó Pai, a celebrarmos diariamente a graça do Senhor, reconhecendo as Tuas obras, celebrando as Tuas obras. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, que em meio às suas lutas, seus olhos possam contemplar a bondade do Senhor e assim serem renovados em esperança pelo Teu poder. Leva-nos na Tua paz, oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.